Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Eu quero ler com você do 1 ao 7, tá bom? Aqui você vai ver, é uma parábola que Jesus contou, e uma parábola relativamente conhecida. Eu penso que você já ouviu falar da parábola da ovelha perdida, né? Quem conhece essa parábola? Levanta a mão aí para eu ouvir. Legal, a maioria de vocês. Então, a gente vai conseguir avançar bastante. Lucas 15 fala assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas, murmurando, diziam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou uma parábola. Então, vamos parar aqui e ver esse início. Aqui Jesus, ele está reunido com um grupo de pessoas que era rejeitado. O texto fala que Jesus está reunido com quem aí, pessoal? Publicanos e pecadores. Publicanos eram os funcionários de Roma que cobravam os impostos e eram próprios judeus. E os judeus odiavam os publicanos, porque é como se eles estivessem traindo o próprio povo, cobrando impostos. E Jesus almoçando com esses caras, jantando com eles, se relacionando com eles. Os fariseus, os escribas, dizendo que Jesus recebia e comia. Talvez Jesus dando estadia, deixando com que eles convivessem juntos, deixando com que eles estivessem todos ali. E nós sabemos, meus irmãos, assim como era antigamente, é hoje. A mesa representa um lugar de intimidade. Quem gosta de convidar uma família, amigos, para comer uma pizza em casa, para almoçar? Quem gosta de fazer isso? Então convida eu, chama o pastor, pode chamar, a gente vai. Você não gosta, Glícia? Ou você não quer chamar o pastor? O que você fez assim? Chama eu, vou comer uma... Fala pro Marlos Ovaldo si fazer um churras lá, vai ser da hora. E nós sabemos que a refeição, nós só assentamos com pessoas que nós confiamos, não é verdade? Nós colocamos aqui os alimentos, hoje cedo também arrecadamos, e muitos de nós talvez já teve a oportunidade de dar um alimento para alguém que precisa, não é? Alguém que está à beira do caminho, está na calçada, alguém que precisa, e você dá um alimento. Isso é algo muito bom. Agora, quantos aqui já tiveram a experiência de levar uma dessas pessoas da calçada para a mesa da sua casa e almoçar junto com ela? Não só dar o alimento, mas comer junto. Já pensou nisso? Que é diferente, né? Uma coisa é a gente dar um alimento, outra coisa é a gente sentar para comer junto. Bora almoçar junto aqui agora. Era isso que Jesus estava fazendo, gente. Jesus pega esses caras, os publicanos, odiados, e os pecadores. Quem eram esses pecadores aqui que o texto está falando? Todas as pessoas que não seguiam a lei ou que tinham uma profissão proscrita na lei de Moisés, inclusive os pastores. Então Jesus vai contar então a parábola da ovelha perdida e vai falar de um pastor que tem uma grande iniciativa de buscar a ovelha que havia se perdido. Mas aqui a gente precisa entender que o ministério de Jesus estava totalmente voltado para o perdido. Nós vemos alguns textos. Em Marcos 2, verso 17, diz assim: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está dizendo: eu vim para o perdido, eu vim para o doente. O são não precisa de médico. Eu vim para o perdido, eu vim para o doente. Em Lucas 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E a minha pergunta para você é: quantos aqui estavam perdidos e foram achados? Amém, irmão? Hoje a gente recebeu mais 4 pentecostais aqui na igreja, vindo de igreja Assembleia de Deus, e eu estou adorando isso, para a gente dar uma ativada aí, viu? Estamos reforçando o time ali do Pedrão, da Glícia, da Val, e vamos dar uma ativada aí, hein, galera? Vai ser legal. Trouxemos reforços, Deus mandou reforços aí para nós. Isso é bom. E eu nem lembro onde é que eu parei, mas enfim, isso é algo que a gente precisa entender. O ministério de Jesus era voltado para os perdidos. Eu perguntei para vocês, né?
Quem se encontra perdido e tal. Nós precisamos ter essa compreensão de que nós somos, ou éramos, né? Muitos daqui eram pessoas perdidas, totalmente desviadas, desconectadas do Deus Criador, e por meio de Jesus foram resgatadas. No entanto, meus irmãos, Jesus agora vai contar parábolas para esses fariseus que estavam reclamando, porque Jesus estava almoçando, jantando e recebendo esses pecadores. Eles começam a criticar e Jesus propõe 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos, né? Do filho pródigo e daquele filho mais velho. E Jesus então vai falar de 3 perdidos, né? A ovelha, a moeda e os filhos perdidos, para mostrar para esses homens o objetivo dele, o objetivo do ministério dele. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque senão nós vamos correr o risco de desenvolver atividades na igreja distantes daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então vamos continuar lendo? Verso de número 4 agora, vamos lá. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Enquanto a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a parábola que Jesus conta da ovelha perdida, e depois, se você acompanhar aí a partir do verso número 8, ele conta a parábola da moeda perdida, né, da dracma perdida, e a partir do verso de número 11, você vai ver aí a parábola do filho perdido. Então Jesus, nessa primeira parábola onde nós vamos meditar nessa noite, nos apresenta três aspectos da vida cristã que precisam estar presentes na nossa caminhada. E a primeira é essa aqui: amor gracioso. Meus irmãos, hoje cedo nós falamos também, antes do batismo e da Santa Ceia, os 2 sacramentos que são instrumentos de graça para tornar a graça visível para nós, essa graça que atua em nós. Mas os elementos aqui que você vai ceiar daqui a pouquinho e o próprio batismo que nós tivemos nos ajuda a visualizar essa graça. São meios visíveis da graça invisível atuando em nós. E nós falamos que quanto maior for a nossa revelação dessa graça, desse amor de Deus, mais nós vamos responder com fé, mais nós vamos responder com uma vida santificada, mais nós vamos responder por propósito e caminhando ministerialmente. E o contrário é verdade. Quanto menos nós tivermos uma percepção, uma revelação dessa graça, mais a gente vai reclamar. Ah, meu Deus do céu, tem igreja de novo. Ai, agora tem que dar mais oferta. Ai, tem que ir na célula também. Ai, tem isso e tem aquilo. E, enfim, porque a nossa revelação desse amor gracioso ainda está pendente. E nós precisamos entender que aqui Jesus conta a parábola de um pastor que tem 100 ovelhas e percebe que uma se perdeu. Essa ovelha que se perde, ela, se você olhar matematicamente, mais vale 99 do que 1, certo? Sim ou não? Matematicamente, vale mais os 99 do que 1. Agora, o texto diz que esse pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se havia perdido. Não havia nenhum mérito naquela ovelha. Na verdade, ela merecia uma boa surra, né? Por ter se perdido, ter se extraviado ali. E esse amor do pastor em procurar até encontrar essa ovelha perdida. O texto diz que quando ele encontra, ele fica muito feliz, porque ele encontrou, ela foi encontrada, coloca nos ombros e leva para a aldeia. E geralmente os rebanhos não eram de um só dono, eram da comunidade. Então o prejuízo era de toda a comunidade. Ele chega com aquela ovelha no colo e começa a se alegrar, e toda a comunidade se alegra. Aliás, a alegria do encontro está presente nas 3 parábolas aqui que Jesus conta. Há um amor gracioso. E a minha pergunta para você é: você já compreendeu o tamanho desse amor, desse amor gracioso que te alcançou quando você era um pecador, como você cantou aqui? Ele morreu por você, ele te alcançou, ele foi buscar você, ele foi resgatar você. E nós somos essa ovelha
que está perdida, ou estava perdida, mas foi encontrada, mas foi achada. E nós precisamos reconhecer que esse amor é o que nos habilita a estar no colo do Pai. É esse amor, a iniciativa é dele, não é nossa. E um segundo aspecto, passei demais, vamos voltar. É o arrependimento. Porque o texto fala que essa ovelha é encontrada. E esse encontrada, no contexto também das outras duas parábolas, fala de arrependimento, de um pecador que se arrepende e é encontrado pelo Pai. Aqui é um arrependimento transformador. E é por meio desse arrependimento que uma ovelha pode ser encontrada por Deus. E, meus irmãos, estar encontrado por Deus não significa estar numa igreja. Ser encontrado por Deus não significa ser um religioso. Jesus estava contando essa parábola para os religiosos. Os religiosos que estavam criticando Jesus porque estava almoçando, jantando, se alimentando e dormindo, talvez, ali, com aqueles pecadores. O fato de estarmos numa igreja é algo muito bom, mas não é tudo. Nós precisamos passar por um lugar de arrependimento transformador. Um arrependimento que muda a nossa história, muda a nossa rotina, muda o nosso palavreado, muda a nossa mentalidade, muda o nosso caráter. Um arrependimento, e nós falamos sobre isso também domingo passado, né, de fruto de arrependimento, de conversão. Quando a gente está dirigindo o carro e vê uma placa de conversão à direita, fala de algo que é um outro caminho, é uma outra direção. O arrependimento é exatamente essa metanoia, essa mudança de direção, mudança de mente. E essa ovelha é encontrada. E a relação que Jesus faz é de um pecador que se arrepende. Então, um pecador que se arrepende, ele é encontrado pelo Pai. E se você deseja ser encontrado pelo Pai ou encontrada, só há um caminho, arrependimento. E esse era o problema do filho mais velho. Esse era o problema dos religiosos. Porque eles estavam olhando para os seus méritos, porque eles seguiam a Torá, eles guardavam os mandamentos de Moisés, eles eram exemplares no exercício da lei. E eles julgavam as pessoas que não eram. E Jesus está mostrando, mais vale um pecador que passa por esse arrependimento transformador do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu fico imaginando se Jesus não estava sendo irônico aqui. Por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que você diria? Será que existe algum justo que não precisa de arrependimento? O que vocês acham? Será que existe alguém que não precisa de arrependimento? Jesus está dizendo, mais vale um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Está dando uma indireta para os caras, né? Para os fariseus e os escribas ali. Por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou acham que não precisam de arrependimento. Alguns textos na Bíblia que nos ajudam a entender isso. Isaías 53:6 fala assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lucas 13:3 diz assim, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse texto aqui de Lucas 13, o contexto aqui, alguns discípulos se aproximam de Jesus falando, olha, caiu uma torre e alguns morreram, devem ser pecadores, mereciam morrer. E aí Jesus diz para eles, se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer também. O arrependimento, meu irmão, é o único caminho para ser encontrado, para ser achado pelo pastor. E esse é um problema que nós religiosos temos, especialmente aqueles que cresceram na igreja. Quem é que cresceu na igreja? Sei que a Bia, né? Eu fui batizado bebezinho, na Marilza também, né, Marilza? E quantos aqui? Deixa eu ver. A Lu também? Não, Lu. Não. O Lucas, o Murilão aqui. Que legal. O Dani também. E nós, o Marcão, bacana. Nós somos pessoas que crescemos com o sagrado, né? Crescemos nisso aqui. E há uma dificuldade de nós nos perdermos. E perdemos a perspectiva da profundidade desse amor. Porque talvez a gente nunca experimentou nada tão grave lá fora. E a gente não se sente assim tão desgarrado, né? Tão perdido assim, né?
Nossa, a gente olha para uns aí e fala, pelo amor de Deus, esses aí vão ser julgados, né? A gente olha para nós e fala, nossa, eu sou bom relacionado com esses caras aqui, poxa, eu estou super bem. E esse era o problema do filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo. Não olhar para si e conseguir enxergar que é pecador, que está perdido, que não tem, que é pobre, cego e nu, sem a presença de Jesus que nos encontra. Jesus, certa vez, conta uma parábola, uma história de um pecador que entra na sinagoga e começa a orar, clamando ao Senhor por perdão. E do lado dele havia um fariseu que, ao invés de orar por perdão, ele batia no peito dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E, aliás, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador aqui que está do meu lado. E Jesus pergunta na parábola, quem voltou para casa justificado? Aquele pecador, o publicano que estava arrependido? Ou o fariseu que estava batendo no peito pelo sua performance religiosa? E a resposta era óbvia, não é verdade? Que volta justificado é aquele que passou pelo arrependimento transformador. E, meus irmãos, essa palavra de Jesus, 99 justos que não precisam de arrependimento, é como uma alfinetada na religiosidade. É uma alfinetada em pessoas que, como eu e muitos, são tentados a achar que frequentar uma igreja é suficiente, talvez dar uma oferta é suficiente, fazer boas ações é suficiente, né? Dar um percentual do tempo, um percentual dos recursos financeiros é suficiente. É uma alfinetada. Porque, na verdade, quando nós passamos por um arrependimento transformador, nós somos achados por Deus. Ele nos coloca no colo e nos leva para o aprisco. Ele nos leva para um lugar seguro. Ele nos leva para uma nova vida e uma nova realidade. Amém? Vocês estão aí, né? Faz sentido, meu irmão, nós sermos alcançados e continuarmos iguais? Faz sentido nós sermos alcançados e continuarmos fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, tendo os mesmos problemas? Não faz nenhum sentido. Porque se você foi encontrado, ele te colocou no colo e te levou para um lugar seguro. E nesse lugar, você encontrou sentido na sua vida. Você encontrou sua identidade. Você encontrou propósito. E agora você não vive vagando por aí. Você sabe exatamente pelo que você foi criado. E você tem ousadia e coragem para caminhar nessa direção. Ele te levou para esse lugar. Agora, quantos de nós estamos na igreja domingo e na segunda-feira estamos perdidos, desolados, sem propósito, reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando da família, reclamando dos filhos, reclamando de tudo, sem sentido, sem propósito, sem direção? Será que não estamos ainda perdidos? Será que não estamos ainda desgarrados? E não fomos encontrados pelo Senhor? É uma pergunta. Agora, o terceiro aspecto da vida de um cristão que foi achado é a alegria transbordante, uma alegria contagiante. E a alegria está presente nesse texto o tempo todo. Eu penso Jesus, que num outro momento das Escrituras foi chamado de amigo dos pecadores. Olha o apelido que deram para Jesus. Jesus é amigo dos pecadores. E não só um cara que faz boas ações, não é? Eu vou lá levar uma cesta básica para o pessoal da biqueira ali. Eu vou lá levar alguma coisa, vou levar um atendimento. Não. Ele era amigo. Ele se alimentava, ele estava junto, ele se relacionava. Amigo dos pecadores. Olha que interessante, como nós precisamos olhar para nós, para a nossa performance cristã e perceber que nós não compreendemos isso ainda. Porque se nós olharmos para o mundo, há países com essa mesma proporção, 99 perdidos para 1 só por cento de encontrados. E nós não nos movemos, nós não nos preocupamos em alcançar o perdido, como Jesus fez. Quanto mais ser amigo de pecadores, quanto mais ser amigo dessas pessoas que precisam. E nós estamos num país, né, de maioria evangélica, de maioria cristã, e quantos países não alcançados, e nós não nos movemos. Não. De repente Deus levanta algum missionário aí para fazer alguma coisa do outro lado do mundo. Países com menos de 1% de cristãos. Se Jesus estivesse aqui, irmãos, onde você acha que ele estaria?
Tem um livro, Revolução do Discipulado, do George Verwer, e ele fala assim, se Jesus estivesse aqui, ele não estaria provavelmente numa igreja. Talvez ele estaria no bar, ele estaria numa biqueira, ele estaria num lugar bem longe daqui, ou às vezes até perto daqui, mas um lugar onde nós não iremos, ou nós não iríamos. Onde Jesus estaria? Agora, onde nós estamos? Às vezes confortáveis, né? Na nossa casa, com os nossos negócios, com o nosso conforto, mas Jesus está ensinando e alfinetando os religiosos. Mas vale um pecador que se arrepende e tem uma vida transformada do que 99 justos, que não precisam de arrependimento. Você se apresenta diante do Senhor como um justo que não precisa de arrependimento ou como alguém desesperado pela ação de Deus, desesperado por estar no colo do Pai e ser levado para um lugar seguro e se alegrar com Ele, porque a alegria transbordante faz parte do processo. Aparece 2 vezes aqui, quando o pastor encontra aquela ovelha perdida e depois quando ele chega com essa ovelha perdida na comunidade. Hoje de manhã nós nos alegramos aqui com pessoas que professaram publicamente o senhorio de Jesus, estão envolvidas numa comunidade de fé. Glória a Deus! A festa no céu. Agora, infelizmente, muitos dos crescimentos da igreja, e até mesmo o percentual que nós recebemos, pessoas de outras igrejas. E não que isso seja ruim, mas o fato é que pessoas não alcançadas ainda continuam não sendo alcançadas. E o que a gente vê é um trânsito religioso, não é verdade? Gente que vai para lá, depois vem para cá, e vai para lá, e enche lá, e vai para cá, e drará. E, meus irmãos, onde estão os perdidos? Onde estão aqueles que estão desgarrados? Onde nós estamos nessa conversa e nessa parábola? Do lado dos fariseus e os escribas? Ou do lado daqueles que estão do lado de Jesus? Se relacionando porque foram achados, foram encontrados. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nunca, em nenhum momento, bater no peito e achar que estamos prontos. Achar que somos bons o bastante. Nós não somos. Nós precisamos todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos todos os dias ser achados por Ele. Todos os dias ser encontrados pelo Senhor. Todos os dias ser colocados no colo do pastor e ser levados para o aprisco, para um lugar seguro, um lugar onde está a nossa identidade, o sentido da nossa vida, o propósito. Porque se nós não encontrarmos o sentido da vida nesse aprisco, nesse lugar, nós vamos tentar achar o sentido da vida lá fora. E nós vamos ver que isso vai corroer o seu eu. Quando a beleza é o seu ídolo, quando a vida profissional ou uma prosperidade financeira, ou até mesmo a sua família, seu corpo, seu físico, e tantas coisas você procura com a sua identidade, o sentido da sua vida. E nós precisamos ser achados, porque quando nós somos achados, não existe outro sentido na vida a não ser estar nos braços do nosso Deus, do nosso pastor. Não existe outra vocação, meu irmão, para você, a não ser alcançar o perdido. E eu penso que o Senhor tem chacoalhado as igrejas e levantado missionários. Gente que cansou de ficar ciscando no mesmo lugar, frequentando o culto e ouvindo uma palavra. E, meu irmão, talvez, se eu te perguntasse quantas pregações você já ouviu da ovelha perdida, Marilza? Quantas você acha que você já ouviu? Brincadeira, Marilza, não vou usar você como exemplo. Eu tinha te prometido isso, né? Mas foi mal, escapou. Eu imagino que bastante, né, Marilza? E a verdade é que a gente precisa se perguntar, né? Será que a gente precisa de mais uma pregação? E domingo que vem você vai ouvir mais uma. E talvez no YouTube você abra ali, durante o dia você assiste algumas e liga o rádio, ouve também. Será que a gente precisa de mais uma pregação? Ou nós precisamos nos mover ao alcance do perdido? Eu tenho convicção de que o Senhor tem nos incomodado, nos alfinetado. Mas vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Mas vale um pecador que é encontrado e tem relacionamento com Deus porque sabe que é pecador, sabe que é fraco, que é frágil e precisa da graça, do que aqueles que acham que não precisam. Se o Senhor é seu Salvador, você precisa admitir que você está morrendo, que você está perdido. Só precisa de um salva-vidas quem está se afogando, não é verdade? Só quando você está se afogando, você vai, meu Deus, me salva daqui, por favor, meu salva-vidas. Nós só vamos precisar de um Salvador chamado Jesus. Se você reconhecer, eu estou perdido, Senhor. Me salva de mim mesmo.
Me salva da minha carnalidade. Me salva, Senhor, da minha inclinação para o mal, da minha inclinação para a violência, para a inclinação para a corrupção. Me salva, Senhor. Me salva das comparações. Me salva do meu coração enrugado, que não consegue perdoar. Me salva, Senhor, de um coração ferido, amargurado, que não consegue superar os traumas, as amarguras. Me livra, Senhor. Me salva, Pai. Me dá sentido na vida. Me dá propósito. Porque eu acordo de manhã e não sei por que eu estou aqui. Me ajuda a entender que tudo coopera para o meu bem. Me ajuda a entender que eu, sendo resgatado, estou no aprisco e todas as coisas cooperam para o meu bem. Não existe nada que me condena. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão no aprisco, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esses são nova criação. Como nós aprendemos com essa parábola da ovelha perdida? Algumas aplicações para nós encerrarmos aqui. Deixe o seu pastor encontrar você nessa noite. Deixe seu pastor te colocar no colo. Deixe o seu pastor te levar para um lugar seguro. Deixe o seu pastor gerar em você arrependimento. E deixe o seu pastor encher seu coração de alegria. Nós falamos hoje cedo aqui que quando nós entendemos esse amor e entendemos essa graça, ninguém vai precisar pedir para a gente ir na igreja. Ninguém vai precisar pedir para a gente trabalhar no ministério. Ninguém vai precisar convencer você a dar uma oferta, a ajudar alguém, a dedicar a sua vida e seus recursos e o seu tempo. Ninguém, não. Porque você não tem para onde ir, a não ser esse lugar de vida eterna. Porque nós não temos o que fazer, a não ser nos entregar para aquele que se entregou por nós. Nós precisamos de uma revelação maior da graça de Deus, que nos alcança, mesmo quando não merecíamos. Deixe o seu pastor te encontrar nessa noite, meu irmão. Deixe o seu pastor te colocar no colo. Deixa ele te levar para um lugar seguro. Deixa ele colocar em você esse arrependimento, para que você seja encontrado e encha o seu coração de alegria também. Que a sua vida cristã seja uma vida alegre. Que você faça os exercícios da vida cristã não com peso, não com pesar. Tem que jejuar, tem que orar, meu Deus, tem que ler a Bíblia. Que seja uma alegria para você se relacionar com o seu Deus, estar na presença dele, evangelizar, falar do amor dele, alcançar pessoas que precisam ouvir. E quem sabe ouvir um chamado de Deus para você sair do seu lugar, talvez sair da sua casa, da sua parentela, ir para uma nação que precisa ouvir, ir para uma região que precisa ouvir, onde existem muitas ovelhas perdidas. E nós, muitas vezes, estamos nesse rebanho que acha que não precisa de arrependimento e não nos movemos. E o texto nem fala o que acontece com os 99, né? O texto só fala que ele volta com aquela lá e vai se alegrar com a comunidade. Onde é que ficam essas 99? Então que o Senhor nos converta em nome de Jesus e a vida cristã seja realmente uma vida muito frutífera. Vamos ficar em pé, vamos orar, que o Senhor nos encontre nessa noite. E essa é uma noite de Santa Ceia, onde nós vamos renovar o nosso pacto com o Senhor, como ovelhas que foram achadas, ovelhas que foram resgatadas pelo bom pastor. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Pai, não nos deixe achar que não precisamos de arrependimento. Não nos deixe achar que está tudo bem. Não, Pai, não está tudo bem. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos desesperadamente, ó Pai, do Teu favor sobre nós. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vem e nos encontra, Senhor. Tira de nós toda a religiosidade. Senhor, nos ajude a ser amigo dos pecadores. Nos ajude, ó Deus, a nos relacionar com aquele que precisa. Nos tire, ó Deus, da nossa bolha. Nos tire, Senhor, desse lugar de conformismo, desse lugar de religiosidade, um lugar onde nós batemos no peito e nos achamos melhor que outros. Pai, nos ajude a nos mover em direção do perdido. Senhor, produz arrependimento genuíno no nosso coração, para sermos encontrados por Ti, para que o Senhor nos coloque no colo, ó Pai, e nos leve para um lugar seguro. Eu te convido, meu irmão, a fazer a sua oração agora no seu lugar. Que Ele te encontre. Que Ele te encontre. Clame para que você esteja no colo dEle e que Ele te leve nessa noite para um lugar seguro, a um lugar onde há propósito, onde há salvação,
onde há identidade, sentido na vida. Vamos orar.